Bem-vindo, amigos! Aqui é o Diogo e esse é o canal Mundo da Velocidade. Chegamos ao nosso último vídeo da série Mulheres no Automobilismo. Hoje falaremos sobre Catherine Legge. Em um esporte historicamente dominado por homens, poucas pilotos conseguiram quebrar barreiras em múltiplas categorias do automobilismo mundial. Entre elas, um nome se destaca pela versatilidade, coragem e longevidade: Catherine Legge. Da Fórmula ao Endurance, da Indy ao DTM, sua trajetória é marcada por desafios constantes, superação e pioneirismo. Hoje, vamos conhecer a história de uma das pilotos mais resilientes do automobilismo moderno, Catherine Legge. Infância e primeiros passos. Muito antes de acelerar em circuitos internacionais e enfrentar alguns dos maiores nomes do automobilismo mundial, a história de Catherine Legge começou de forma simples, mas marcada por uma determinação fora do comum. Nascida em Guildford, na Inglaterra, em 12 de julho de 1980, Catherine cresceu em um ambiente distante do glamour das grandes categorias do automobilismo. Diferente de muitos pilotos que vêm de famílias diretamente ligadas ao esporte, sua trajetória não começou com estruturas milionárias ou caminhos facilitados. Desde cedo, porém, havia algo claro: sua paixão por velocidade. Ainda jovem, Catherine se interessava por carros, corridas e tudo que envolvesse competição. Esse interesse rapidamente se transformou em prática quando ela teve seu primeiro contato com o kart, ainda na adolescência. E foi ali que surgiu a base de sua formação como piloto. Mas o início não foi fácil. Na época, o automobilismo feminino tinha pouquíssima visibilidade e ainda menos oportunidades estruturadas. Isso significava que, além dos desafios financeiros comuns a qualquer piloto em formação, Catherine também precisava provar constantemente que pertencia àquele ambiente. Sem grandes patrocinadores nos primeiros anos, ela enfrentou a realidade de muitos jovens pilotos, corridas locais, recursos limitados e a necessidade de conquistar cada chance na pista. Mesmo assim, sua mentalidade competitiva se destacava. Enquanto muitos competidores focavam apenas na velocidade, Catherine já demonstrava algo essencial para o futuro: disciplina, capacidade técnica e uma leitura de corrida acima da média para sua idade. Ela não era apenas rápida, era consistente. Durante sua formação no kart nas categorias iniciais, desenvolveu habilidades fundamentais como o controle do carro, adaptação a diferentes condições de pista e resistência mental, características que mais tarde seriam cruciais em categorias de alto nível. Outro ponto marcante de sua juventude foi a maturidade com que encarava o esporte. Em vez de tratar as corridas como um hobby, Catherine viu o automobilismo como um objetivo de vida. Essa mentalidade a levou a dar um passo importante: migrar dos karts para as categorias de base dos monopostos, mesmo sabendo que isso significaria enfrentar grids mais competitivos, pressões maiores e custos ainda mais elevados. E foi justamente nesse período que começou a se formar a identidade da piloto que o mundo conheceria anos depois: resiliente, técnica e extremamente determinada. Em um cenário onde poucas mulheres tinham espaço no automobilismo profissional, Catherine Legge não apenas sonhava em competir. Ela se preparava, silenciosamente, para desafiar o sistema inteiro. Ascensão na Europa. Com uma base sólida no kart e uma determinação já evidente desde os primeiros anos, Catherine Legge deu o próximo passo natural em sua carreira: as categorias de base do automobilismo europeu. A transição do kart para os monopostos não é apenas uma mudança de veículo, é uma mudança completa de mentalidade. Mais velocidade, maior exigência técnica, pressão constante e grids repletos de jovens talentos em busca do mesmo objetivo: chegar às categorias de elite. Catherine iniciou sua trajetória nos monopostos competindo na Fórmula Ford, uma das escolas mais tradicionais de formação de pilotos. Foi nesse ambiente altamente competitivo que ela começou a desenvolver aspectos fundamentais do seu estilo de pilotagem: precisão nas frenagens, agressividade controlada e uma notável capacidade de adaptação. Em seguida, avançou para categorias ainda mais exigentes, como a Fórmula Renault, posteriormente, a Fórmula 3 britânica, um verdadeiro campo de provas para futuros talentos internacionais. Na Fórmula 3, o nível técnico dos pilotos e das equipes é extremamente elevado. Ali, cada milésimo importa, e qualquer erro pode custar posições preciosas.
Mesmo enfrentando adversários com maior investimento e estrutura, Catherine conseguiu se manter competitiva em um cenário historicamente dominado por pilotos masculinos e grandes programas de desenvolvimento. Outro desafio constante nessa fase era a instabilidade financeira. Sem o respaldo de grandes academias ou fabricantes, sua carreira dependia de resultados consistentes para garantir novas oportunidades. Cada corrida não era apenas uma disputa por pontos, mas também uma vitrine para equipes, patrocinadores e olheiros do automobilismo internacional. E foi justamente essa combinação de talento e perseverança que começou a chamar atenção fora do Reino Unido. Além da velocidade pura, engenheiros e chefes de equipe passaram a destacar sua capacidade técnica e feedback preciso, uma qualidade extremamente valorizada no desenvolvimento de carros de corrida. Catherine demonstrava sensibilidade mecânica, ajudando equipes a ajustar o acerto do carro com eficiência, algo incomum para pilotos ainda em fase de formação. Mesmo sem conquistas dominantes em campeonatos europeus, sua consistência, profissionalismo e evolução constante mostravam que havia ali uma piloto com potencial para voos maiores. Foi também nesse período que sua reputação como cresceu nos bastidores do automobilismo, a de uma piloto resiliente, disciplinada e tecnicamente confiável, capaz de lidar com pressão e adversidade sem perder o foco. Enquanto muitos jovens talentos ficavam restritos ao cenário europeu, Catherine começou a ser observada por equipes internacionais, especialmente do automobilismo norte-americano, onde havia mais abertura para pilotos versáteis e combativos. Assim, o que começou como uma jornada de sobrevivência nas competitivas categorias de base da Europa acabou se transformando em uma porta de entrada para um novo capítulo. Um capítulo que mudaria completamente sua carreira. A Europa foi o lugar onde Catherine Leige se formou como piloto. Mas seria fora dela que o mundo começaria, de fato, a reconhecer seu talento. O salto para os Estados Unidos e a história na Champ Car. Em 2005, Catherine Leige fez história ao vencer uma corrida na Atlantic Championship, um feito histórico que a colocou no radar das grandes equipes. Logo depois, veio a oportunidade na tradicional Champ Car, onde competiu pela equipe de PKV Racing. Em 2006, ela se tornou uma das poucas mulheres a competir em alto nível nos monopostos americanos, enfrentando nomes experientes em circuitos urbanos e ovais. Seu desempenho sólido e competitivo mostrou que ela não estava ali apenas como símbolo, mas como piloto de verdade. Desafios na IndyCar e grandes acidentes. Após a unificação da Champ Car com a IndyCar, Catherine continuou sua trajetória na elite dos monopostos americanos, competindo na IndyCar Series. Em 2012, durante a preparação para as 500 milhas de Indianápolis, sofreu um acidente violentíssimo em testes, destruindo o carro em alta velocidade. Foi um dos momentos mais dramáticos de sua carreira. Mas, contra todas as probabilidades, ela voltou às pistas, reforçando sua reputação como uma das pilotos mais resilientes do automobilismo. Versatilidade no Endurance INSA. Se há um capítulo que define com precisão a longevidade e adaptabilidade de Catherine Leige, é sua trajetória nas corridas de endurance e nos campeonatos de carros esportivos. Diferente dos monopostos, onde o desempenho individual é o foco central, o endurance exige algo ainda mais complexo: trabalho em equipe, gestão física e mental, inteligência estratégica e extrema sensibilidade com o equipamento ao longo de horas e, às vezes, de um dia inteiro de corrida. Ao migrar com mais frequência para esse tipo de competição, Catherine encontrou um ambiente onde sua consistência, experiência técnica e leitura de corrida se tornaram grandes diferenciais. Sua participação em provas icônicas como as 24 horas de Daytona e as 12 horas de Sebring marcou uma nova fase em sua carreira. Nessas corridas, a velocidade é importante, mas a regularidade, a capacidade de preservar pneus, combustível e equipamento são decisivas para o resultado final. E foi justamente nesse tipo de cenário que sua maturidade como piloto se destacou. Competindo regularmente no altamente competitivo INSA Sports Car Championship, Catherine passou a enfrentar alguns dos pilotos mais experientes do automobilismo mundial, muitos deles especialistas em corridas de longa duração e protótipos de alto desempenho. Outro fator que evidencia sua versatilidade é a variedade de carros que pilotou dentro do Endurance, protótipos, GTs e diferentes plataformas técnicas, cada uma exigindo estilos de pilotagem completamente distintos.
Enquanto os protótipos exigem agressividade controlada e alta precisão aerodinâmica, os carros GT pedem mais gestão de tráfego, resistência física e adaptação constante às mudanças de ritmo ao longo da prova. Catherine demonstrou competência em ambos os cenários. Além da pilotagem em si, sua contribuição técnica dentro das equipes sempre foi altamente valorizada. Engenheiros frequentemente destacam sua capacidade de fornecer feedback detalhado sobre comportamento do carro, desgaste dos pneus e equilíbrio dinâmico, algo essencial em campeonatos de resistência, onde o desenvolvimento ao longo da temporada pode ser decisivo. Outro ponto marcante foi sua atuação com equipes de fábrica e projetos de desenvolvimento, participando de programas importantes dentro do automobilismo norte-americano. Isso reforçou sua reputação como uma piloto confiável, experiente e extremamente profissional, qualidades fundamentais em corridas que exigem horas de concentração ininterrupta. Em provas de endurance, também existe um desafio psicológico único: compartilhar o carro com outros pilotos, adaptar-se a diferentes estilos de condução e manter desempenho consistente mesmo após longo stint ao volante. Catherine mostrou domínio completo nesse aspecto, equilibrando velocidade e inteligência estratégica em corridas longas e imprevisíveis. Mais do que buscar vitórias isoladas, sua presença constante no grid ao longo dos anos consolidou algo ainda mais valioso: respeito dentro do paddock. Enquanto muitos pilotos transitam por poucas categorias, Catherine construiu uma carreira marcada pela pluralidade. Ela não apenas competiu, ela se manteve competitiva em diferentes eras, regulamentos e gerações de carros esportivos. No Endurance e no INSA, Catherine Legge deixou de ser apenas uma piloto pioneira. Ela se tornou uma referência de consistência, experiência e longevidade em um dos ambientes mais exigentes do automobilismo mundial. Passagem pelo DTM e outras categorias. Catherine também competiu no exigente Campeonato Alemão de Turismo, o DTM, enfrentando alguns dos melhores pilotos do mundo em carros de alto desempenho. Poucas pilotos na história conseguiram competir com competitividade em tantas categorias diferentes como ela. Monopostos, protótipos, GTs, turismo, Legge provou sua capacidade em praticamente todos os tipos de carro. Legado e impacto no automobilismo. Mais do que resultados, Catherine Legge representa algo maior: representatividade. Ela abriu portas para futuras gerações de mulheres no automobilismo, mostrando que talento e determinação superam barreiras estruturais. Sua carreira ajudou a fortalecer a discussão sobre diversidade no esporte, inspirando jovens pilotos ao redor do mundo. Em um ambiente historicamente masculino, sua presença constante nas pistas por mais de 2 décadas é por si só um feito extraordinário. A história de Catherine Legge não é apenas sobre velocidade. É sobre resistência, coragem e paixão pelo automobilismo. Uma piloto que enfrentou acidentes, desigualdade, falta de oportunidades, e ainda assim construiu uma carreira internacional respeitada. Enquanto o automobilismo continua evoluindo, seu nome permanece como símbolo de perseverança e pioneirismo. E talvez esse seja seu maior legado: provar que limites existem para serem superados. Muito bem, amigos! Chegamos ao final do nosso mês especial dedicado às mulheres no automobilismo. Não percam nenhum episódio da série e até a próxima!